Tudo bem, galera do sexto ano? Aqui é o professor Antônio novamente, trazendo mais uma dica aí para vocês de revisão sobre potência de base 10 e notação científica. Vamos lá, pessoal. Olha, a potência de base 10, ela é toda a potência em que o próprio nome já diz, né? A base vai ser o número 10. Como por exemplo aqui, olha, quem está aqui na base é o 10 e o expoente é o 3, né? E como é que a gente calcula a potência, né? Vamos lá, a base vai aqui se repetir 3 vezes, então é 10 vezes 10 vezes 10. Multiplicando aqui 10 vezes 10, eu tenho 100. 100 vezes 10, obtenho no final 1000. Tudo bem? Mesma coisa aqui, olha. 10 elevado à quinta potência. Eu vou repetir o 10, 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Multiplico aqui o número 10 aí, 5 vezes no caso, 10 vezes 10, 100 vezes 10, 1000 vezes 10, 10.000 vezes 10, 100.000. É o que aparece aqui. Mas só que tu pode perguntar assim, mas professor, tem uma outra maneira de calcular isso daí sem estar fazendo toda essa extensão aí? Tem. Você vai fazer o seguinte, olha. Quando você tiver a base 10, é só você fazer o seguinte, olha, você repete aqui o número 1, tá? E aí a quantidade do expoente aqui, que no caso é 3, vai representar a quantidade de zeros aqui ao lado. Aí é 1, 2, 3. Ou seja, você calculava direto. Então você repete o número 1 e vê o expoente. Tem 3, coloca 3 zeros aqui ao lado. Tudo bom? Outro exemplo aqui embaixo, né? 10 elevado à quinta potência. Bastava eu fazer isso aqui, olha. Colocar o número 1 e repetir o zero do lado quantas vezes? 5, olha. 1, 2, 3, 4, 5. Pronto. Fica bem fácil, né? Potência de base 10, então é fácil de fazer o cálculo. Basta você escrever o número 1 e colocar a quantidade de zeros ao lado do número 1. Olha aí, 10 elevado à quinta potência, coloca o número 1 e 5 zeros aqui ao lado. E isso aí vale para qualquer potência de base 10. Bom, continuando. Vimos então o que era uma potência de base 10. Agora nós vamos ver agora o que é uma notação científica. Notação científica. Notação científica, né, gente, é você pegar e escrever um número através de uma multiplicação, tá? Por exemplo, eu coloquei essa imagem aqui, olha. O número, ele é escrito da seguinte forma, olha, como uma multiplicação de dois números, em que um deles, como esse aqui, olha, a letra A está representando aqui esse número. Esse número vai ser maior ou igual a 1, porém ele nunca pode ser igual a 10, ou seja, ele tem que ser menor do que 10. Então ele vai ser maior ou igual a 1 e menor do que 10, tá? E o outro número aqui, olha, vai ser uma potência. E olha só, potência de base 10, tudo bem? Então você vai fazer o seguinte, olha. Esse expoente bem aqui, ó, que eu representei pela letra N minúscula, ele vai ser um número natural, certo? E o que é o número natural? São todos os números que pertencem a esse conjunto aqui, olha, cuja simbologia é essa. Então, quem são os naturais? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e assim sucessivamente. Até porque isso aqui é um conjunto infinito. Tudo bem, gente? Então, olha só. Mas como é que você faz para calcular, escrever esse número em notação científica? Eu vou fazer da seguinte maneira, olha só. Esse número tem que ser uma multiplicação de dois outros números, não é isso? Mas como é que você vai fazer? Olha. Dá uma olhada para esse número aqui e vê o seguinte. Coloque a vírgula numa posição onde esse número vai ficar maior ou igual a 1 e menor do que 10. Olha, isso só iria acontecer, olha, se eu colocar a vírgula bem
que é entre o 2 e o 6, porque vai ficar 2,6, que é um número que é maior do que 1, lembrando que pode ser maior ou igual a 1, e também não pode passar de 10. Está aqui, olha. Se eu ponho a vírgula bem aqui, ficaria 26, passaria de 10. Então você vai fazer o seguinte: colocou a vírgula numa posição em que esse número fique maior ou igual a 1 e menor do que 10, você escreve bem aqui, olha. Aí você vai fazer a multiplicação. Já sabe que o outro número é uma base 10. Agora, qual é o expoente que eu ponho bem aqui? É justamente a quantidade de números que aparecem depois da vírgula aqui. Olha. Quantos números tem? 1, 2, 3, 4. Então, como aparece 4 números aqui, eu vou escrever bem aqui, olha, o número 4. Portanto, esse número aqui, 26.000, ele pode ser escrito em notação científica desta forma aqui, olha, 2,6 vezes 10 elevado à quarta potência. Tá? Continuando, e esse bem aqui, olha, aqui nós temos, olha só pela quantidade, olha, 94 milhões. Então, onde é que eu ponho a vírgula aqui para esse número ficar maior, né, ou igual a 1 e menor do que 10? É bem aqui, ó. Tá? E só lembrando, né, que esses zeros que aparecem depois da vírgula, eles são desprezados aqui, olha. Nota que eu não escrevi aqui. Só peguei a parte até onde vai o último valor, que é diferente de zero, depois da vírgula. Mas voltando para cá, olha só. Então esse número aqui que você vai escrever. Então põe a vírgula numa posição em que ele fique maior ou igual a 1 e menor do que 10. Né? Maior ou igual a 1 e menor do que 10. Então vem aqui, ó. 9,4 vezes 10. E aí o expoente que você vai botar aqui é a quantidade de números que aparecem depois desse processo aqui, ó. Então vamos lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então aqui vai ficar elevado à sétima potência. Tudo bem? Bom, esse último bem aqui, ó. Vamos lá. Esse último número aqui, a vírgula você vai ter que botar ele bem aqui, ó. Certo? Porque se eu botar bem aqui a vírgula, vai ficar 60. Vai passar de 10. Tem que ser menor do que 10. Lembrando, tem que ser maior ou igual a 1 e menor do que 10. Então vamos lá. Pegou bem aqui. Então qual é o número que vai ficar formado aqui? Olha, 6,05 vezes 10 elevado. E quantos números aparecem depois da vírgula? 1, 2, 3, 4, 5. Pronto. Com isso a gente finaliza essa revisão sobre potência de base 10 e também notação científica, que é um conteúdo que também é recorrente de cair na prova de vocês, tá? Na primeira avaliação. Então, olha só, lembrando que vocês vão... tem um exercício que eu fiz para vocês, que vai numa apostila para vocês, né, que tem um exercício aí, bastante exercício a respeito de notação científica e de potência de base 10. Tudo bem, galera? Até a volta.